Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bento, confessor, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na leitura da Carta do Além. Estamos no meio da leitura. A carta recebida em sonho por uma moça de uma amiga que está no inferno. Né? Marta cá, e tu me fizestes ingressar na associação das moças. Nunca te escondi que achava as instruções das duas diretoras, duas senhoras X, assaz vigaristas. Achava os jogos bastante divertidos. Conforme sabes, cheguei em breve a sustentar nele papel preponderante. Isso era o que me lisonjeava. Também as excursões me agradavam. Deixei-me até levar algumas vezes a confessar-me e comungar. Propriamente, não tinha nada para confessar. Pensamentos e sentimentos comigo não entravam em conta. Para coisas piores eu não estava madura ainda. Admoestaste-me um dia. Anne, se não rezares mais, perder-te-ás. Eu rezava realmente muito pouco, e também só contrariada de má vontade. Tinhas tu, sem dúvida, razão. Todos os que no inferno ardem não rezaram, ou não rezaram bastante. A oração é o primeiro passo para Deus, sempre decisivo. Mormente a oração para aquela que é a mãe do Cristo, cujo nome não nos é lícito pronunciar. A devoção a ela arranca ao demônio inúmeras almas que os pecados lhe teriam infalivelmente atirado às mãos. Furiosa, continuo, por ser forçada, rezar é o mais fácil que se pode fazer na terra. Justamente a essa facilidade Deus ligou a salvação. A quem reza com assiduidade, Deus dá paulatinamente tanta luz e fortalece-o tanto que o mais afogado bode de pecador se pode definitivamente levantar pela oração, ainda que seja submerso na lama até o pescoço. Nos últimos anos da vida, eu deveras não rezava mais e assim me privava das graças, sem as quais ninguém se pode salvar. Aqui não recebemos mais graça alguma. Mesmo que a recebêssemos, com escárnio a rejeitaríamos. Todas as vacilações da existência terrestre acabaram no além. Na vida terrena, pode o homem passar do estado de pecado para o estado de graça. Da graça pode cair no pecado. Frequentes vezes cair por fraqueza, raramente por maldade. Com a morte, terminou essa inconstância do sim e do não, caindo e levantando-se. Pela morte, cada um entra no estado final, fixo e inalterável.
À medida que avança a idade, tornam-se menores os saltos. É verdade que até a morte a gente se pode converter a Deus ou virar-lhe as costas. No morrer se decide o homem, entretanto, com as últimas tremuras da vontade, maquinalmente, tal como se acostumara na vida. Bom ou mau hábito tornou-se uma segunda natureza. Esta o arrasta no derradeiro momento. Assim também arrastou a mim. Anos inteiros eu vivera afastada de Deus. Consequentemente, decidi-me, no último chamamento da graça, contra Deus. Não que o haver pecado muitas vezes me fosse uma fatalidade, mas porque eu não me queria mais levantar. Esse aspecto aqui dessa carta é muito, muito importante, né? Veja que ela fala que a nossa vida é um frequente cair e se levantar, né? Mas ela chama atenção para uma coisa muito, muito importante, né? À medida que avança a idade, tornam-se menores os saltos, o cair e levantar. É verdade que até a morte a gente se pode converter a Deus e virar-lhe as costas. No morrer se decide o homem, entretanto, com as últimas tremuras da vontade, maquinalmente, tal como se acostumara na vida. Bom ou mau hábito tornou-se uma segunda natureza. Esta, a segunda natureza, o arrasta no derradeiro momento. Então, essa é a situação claríssima, né? Na hora da morte, né? Se a gente se habituou a clamar a Deus ao longo da vida, toda vez que a gente cai, isso se torna um hábito para nós, né? E na hora da morte nós clamaremos a Deus também, né? Mas se isso não acontece, isso também se torna um hábito, né? Então, ela própria diz aqui, né? Não que o haver pecado muitas vezes me fosse uma fatalidade, mas porque eu não me queria mais levantar. Então ela não clamou a Deus, né? Repetidas vezes me admoestaste a assistir à pregação e a ler livros devotos. Eu excusava-me regularmente com a falta de tempo. Havia eu de aumentar ainda mais a minha incerteza íntima? Cumpre-me, aliás, afirmar. Quando cheguei a esse ponto crítico, pouco antes da minha saída da Associação das Moças, ter-me-ia sido muito difícil enveredar por outro caminho. Sentia-me insegura e infeliz. Diante da minha conversão, levantou-se um paredão. Deves tê-lo desapercebido. Tu o tinhas imaginado tão fácil, quanto uma vez me disseste. Faça, pois, uma boa confissão, Anne, e tudo ficará bem. Eu suspeitava que assim fosse, mas o mundo, o demônio e a carne já me seguravam nas suas garras. Na atuação do demônio, eu não acreditava nunca. Agora, atesto que a pessoas como eu, então era, o demônio influencia poderosamente. Aqui vem uma observação do padre, né? Teólogo, Bernardino Krempel. Abre
aspas, abre aspas não, abre colchetes. A influência dos maus espíritos encerra-se nos apelidos demônio ou diabo. Como aprovação da sua existência, bastam 2 textos da Sagrada Escritura. Abre aspas para o primeiro texto das Sagradas Escrituras. Irmãos, sede sóbrios e vigiai. Vosso inimigo demônio anda por aí como um leão rugindo e procurando a quem puder devorar. Fecha aspas para São Pedro, 1 Pedro 5:8. O rugir não se refere ao que Satanás faz, muito alarme com as suas tentações, porém a avidez com que ele nos procura perder. Ele está fazendo um exégese aqui do texto de São Pedro, né? O rugir não se refere ao que Satanás faz, muito alarme com as suas tentações, porém a avidez com que ele nos procura perder. São Paulo escreve aos Efésios: ponde a armadura de Deus para que possais resistir às astúcias do demônio. Nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, homens, porém contra os poderes dos tenebrosos, dominadores deste mundo e contra os maus espíritos dos ares. Fecha colchetes aqui para o padre, voltando para o texto da carta, né? Só muitas orações alheias e as minhas próprias, juntamente com sacrifícios e sofrimentos, teriam conseguido arrancar-me dele. Muitas orações alheias, né? E isso, deveras, só paulatinamente. Poucos processos. O demônio não pode tirar o livre-arbítrio àqueles que se entregam à sua influência. Contudo, como castigo de sua apostasia quase total de Deus, este permite que o mal neles se aninhe. Este é Deus, né? Odeio também o demônio. Todavia gosto dele, porque ele procura perder-vos. Ele e seus auxiliares, os anjos caídos com ele, desde o princípio dos princípios do tempo. Há miríades. Vagueiam pela terra inúmeros, como enxames de moscas, sem que sejam suspeitados. Abre colchetes aqui para o padre. Suma Teológica, suplemento, questão 98, A6, ad 2. Abre aspas para São Tomás. Não é tarefa dos homens condenados perderem e tentarem outros, porém dos demônios. Fecha aspas, fecha colchetes. A nós, voltando à carta, né? A nós, homens réprobos, não nos incumbem de vos tentar. Isso cabe aos espíritos caídos. Aumentam, sim, ainda mais os seus tormentos toda vez que arrastam uma alma ao inferno. Mas de que não é capaz o ódio. Suma Teológica, questão 98, A4, ad 3. Abre aspas. O crescente número dos réprobos aumenta ainda os sofrimentos de todos, mas são de tal modo cheios de ódio e inveja que antes querem sofrer mais com muitos do que menos sozinhos. Fecha aspas. O sentimento de quem está no inferno, né? Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Eu preparava o caminho à graça por serviços de caridade natural, que por inclinação de minha índole, não raras vezes prestava. Às vezes atraía-me Deus para uma igreja.
Lá eu sentia certa nostalgia quando cuidava da minha mãe doente, apesar do meu trabalho no escritório durante o dia. E sacrificava-me realmente um tanto. Atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Uma vez, foi na capela do hospital, onde me levaste, no tempo livre de meio-dia. Fiquei tão impressionada que me encontrei a um passo apenas da minha conversão. Eu chorava. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo derramar-me como uma torrente por sobre a graça. Os espinhos afloravam o trigo, com a explicação de que religião é sentimentalismo, conforme sempre se dizia no escritório. Lancei também essa graça, como outras, debaixo da mesa. Repreendestes-me um dia que, em vez de genuflexão, fiz numa igreja uma ligeira inclinação da cabeça. Tomastes isso como preguiça e não parecias suspeitar de que já então não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Olha que coisa impressionante que ela vai falar aqui agora. Agora creio nela, porém só naturalmente, como se acredita em tempestade, cujos sinais e efeitos se percebem. Lá no inferno, ela crê agora na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento. Né? Então, veja o efeito da descrença da presença real, né? E pensemos hoje, né? Quantos desrespeitos o Santíssimo Sacramento recebe dos católicos de modo geral, né? Quanto isso é fundamental no caminho que a pessoa pode construir para um inferno. Nesse ínterim, havia-me arranjado eu própria uma religião. Agradou-me a opinião generalizada no escritório de que, após a morte, a alma voltaria para este mundo em outro ser e passaria por outros e mais outros seres, numa sucessão sem fim. É a reencarnação, né? Com isso, liquidei o angustiante problema do além e imaginava tê-lo tornado inofensivo. A encarnação é uma doutrina, né, que vem do Oriente, né? Que vem dos orientais, né? Mas que hoje é muito comum, né? Muito comum na civilização ocidental essa crença, né, na reencarnação. No Brasil, isso ficou muito em moda, né? Por causa do espiritismo, né? Então, o que a teoria da reencarnação faz? A doutrina da reencarnação faz, né? Faz o que fez com a Anne, tá? Veja o que ela fala. Com isso, liquidei o angustiante problema do além e imaginava tê-lo tornado inofensivo. Vou morrer, depois eu vou voltar,
não é? Por que não me lembraste a palavra do gozador rico e do pobre Lázaro, em que o narrador, Cristo, imediatamente após a morte, mandou um para o inferno e o outro para o paraíso? Por que não me lembraste, né? Mas o que terias conseguido? Nada mais do que com tuas demais palavras beatas. Então ela está de alguma forma reclamando da amiga, né? Porque ela não conversou com ela sobre essa parábola, né? Do rico e do pobre Lázaro. Mas diz logo em seguida que isso também não adiantaria nada, né? Tá certo? Não adiantaria nada. Aos poucos, eu própria arranjei um Deus bem privilegiado para se chamar Deus. A mim, bastante longe, para não me obrigar a relações com ele, desculpe. Assaz confuso, para se transformar à vontade e sem mudar de religião. Um Deus panteístico, ou até tornar-me orgulhosa deísta. Esse Deus não tinha um céu para me galhardear, nem inferno para me amedrontar. Deixei-o em paz. Nisso consistia a minha adoração a ele. No que se ama, acredita-se facilmente. No curso dos anos, tinha-me eu assaz persuadido da minha religião. Vivia-se bem com ela, sem que ela me incomodasse. Vivia-me bem com ela, sem que ela me incomodasse. Só uma coisa lhe teria quebrado a nuca. Uma dor profunda e prolongada. Mas esse sofrimento não veio. Compreende agora? A quem Deus ama, Ele castiga. Então ela própria reconhece, né, que se em algum momento da vida dela tivesse vindo a ela uma dor muito profunda e prolongada, ela teria se convertido e teria se salvado. Era um dia de estio, em julho, quando a Associação das Moças organizava uma excursão para A. Gostava eu sim das excursões, mas não das beatarias anexas. Outra imagem, diferente da de Nossa Senhora das Graças, de A, do lugar onde eles foram, estava, desde pouco, no altar do meu coração. Outra imagem, diferente da de Nossa Senhora, né, estava, desde pouco, no altar do meu coração. O granfino Max N. do armazém ao lado. Pouco antes conversáramos divertidamente algumas vezes. Convidara-me, nessa ocasião, para fazermos uma excursão naquele mesmo domingo da excursão da associação. A outra, com que costumava andar, estava no hospital. Então, esse Max convidou a Anne para uma excursão.
Reparara, sim, que eu tinha deitado um olhar sobre ele, mas eu não pensava ainda em casar-me com ele. Era afortunado, porém amável demais para com muitas e quaisquer mocinhas. Até então, eu queria um homem que me pertencesse exclusivamente, como única mulher. Certa distância sempre me era própria. Aqui um colchete. Isso era verdade. Com toda a sua indiferença religiosa, Anne tinha algo de nobre em seu ser. Espanto-me de que também pessoas honestas possam cair no inferno, se são assaz desonestas para fugirem do encontro com Deus. Fecha colchete. Nessa excursão, Max cumulou-me de todas as amabilidades. Conversações de beatas é que não tivemos, como vocês. No outro dia, no escritório, repreendestes-me, porque não vos acompanhei na excursão até o local, né? Contei-te os meus divertimentos domingueiros. Tua primeira pergunta era: estivestes na missa? Louca! Como podia assistir à missa, desde que combinamos a saída para 6 horas? Lembras-te ainda que juntei, excitada? O bom Deus não é tão mesquinho como os vossos padrecos. Agora cumpre-me confessar-te que, apesar de sua infinita bondade, Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Muito importante essa frase, né? Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Após esse primeiro passeio com Max, assisti mais uma só vez à vossa reunião, na solenidade de Natal. Certas coisas me atraíam, mas interiormente já estava apartada de vocês, da Associação das Moças, né? Cinemas, bailes, excursões seguiam-se. Brigávamos às vezes, Max e eu, mas eu sabia prendê-lo sempre a mim. Muito desagradável me foi a rival que, de volta do hospital, se comportava furiosamente. Propriamente, a meu ver, minha calma distinta causou grande impressão a Max e obrigou-lhe, afinal, a decisão de me preferir. Eu sabia denegri-la, rebaixá-la, a rival, né? Falando com calma. Por fora, realidades objetivas. Por dentro, atirando peçonha. Semelhantes sentimentos e insinuações conduzem rapidamente ao inferno. São diabólicos, no verdadeiro sentido da palavra. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente livre de Deus. Tá? Como que ela se afastou definitivamente de Deus, né? Livre de Deus é uma expressão
contraditória, né? Porque a gente só é livre quando a gente se aproxima de Deus. Quando a gente se afasta dele, a gente se torna escravo, né? Então, livre de Deus. Para esse afastamento, não foi preciso que eu chegasse com Max, muitas vezes, às últimas familiaridades. Compreendi que me rebaixaria aos seus olhos se me deixasse esvaziar antes do tempo. Por isso, me retinha, vedava. Realmente, estava eu sempre pronta para tudo que achava útil. Cumpria-me conquistar Max. Por isso, nada achava caro demais. Amamo-nos aos poucos, pois que ambos possuímos valiosas qualidades que poderíamos apreciar mutuamente. Fui talentosa e tornei-me hábil e conversadora. Cheguei assim a prender Max nas mãos segura de que eu possuía sozinha, pelo menos nos últimos meses antes do casamento. Nisso consistia minha apostasia de Deus, em fazer de uma criatura o meu Deus. Em coisa alguma pode isso realizar-se tão plenamente como entre pessoas de diferentes sexos, sexos diferentes, né? Se o amor se afoga na matéria, isso torna-se seu encanto, seu aguilhão e seu veneno. A adoração que eu me prestava em Max tornou-se-me uma religião vivida. Eu vou parar exatamente nesse ponto aqui, com essa frase extraordinária, né? A adoração que eu me prestava, eu me adorava em Max, né? No marido, no namorado, até então, né? Tornou-se-me uma religião vivida. Então ela trocou a religião, né? Dela. E é interessante porque foi exatamente nesse encontro com esse moço, né? Que ela, enfim, se separou, né, da Associação das Moças Católicas, né? Então veja que o que é mais interessante nessa carta, quando a Anne vai descrevendo a vida dela, é que a vida dela é uma vida normal, né? Veja que é claro que essa sociedade que ela vivia não era como a nossa, né? Permissiva, né? Essa Anne era uma moça que, muito provavelmente, ao olhar externo, era uma moça recatada. Você, muito provavelmente, não observaria nenhum tipo de sinal externo de apostasia, ou de maus sentimentos, ou de maus hábitos, né? Certo? Era uma moça que devia se vestir como as moças da época, né? Modestamente, né? Era uma moça que era agradável no convívio, né? Uma moça que, enfim, se dava bem com as pessoas, né? Então não tinha nenhum sinal infernal em torno dela, né? A vida dela estava se passando assim, né? E é impressionante a gente notar que é com essa vida, digamos assim, normal, segundo os padrões, digamos assim, da sociedade em que você vive, de forma educada, de forma polida, é que o caminho do inferno vai se pavimentando, né?
certo? Então, essa descrição dela aqui, né, ela vai continuar ainda, mais até a morte dela, nos faz pensar, né? Vocês vejam que ela ganhou a estima do próprio futuro marido por uma certa nobreza de comportamento, né? Por um certo recato. É interessante, né? Que ela fala que nem foi preciso para conquistar o Max chegar com ele às últimas familiaridades. Compreendi que me rebaixaria aos seus olhos se me deixasse esvaziar antes do tempo. Por isso me retinha, vedava. Então o comportamento dela era um comportamento externamente louvável, né? Então, queria ouvir agora de vocês as observações e comentários, se eles existirem. Professor. Sim, Ana Paula. É parte daquela confusão demoníaca, né? Porque é aquela coisa que tem nos evangelhos. Quem estiver junto a mim, aqueles que estiverem comigo não serão confundidos. Isso. Porque parte da confusão demoníaca é isso da pessoa enganar-se a si própria, né? Mentir para si própria, né? Ela provavelmente, enquanto vivia, estava enganada. Agora que ela está no inferno, ela sabe. Pois é. Isso é um risco enorme, né? É para nós todos. Isso. Para nós todos, um risco enorme. Se a gente vive uma vida de auto-engano, de confusão mental, nós podemos cair facilmente na lábia do demônio, né? Apenas considerando que, poxa vida, eu sou um cara muito legal, né? Eu faço isso, faço aquilo. E você pode embelezar muito a sua vida e concluir que você é muito bom, né? E isso é uma confusão mental, né? Que Deus às vezes nos dá como castigo. Eu acho que o pior castigo que Deus pode nos dar é a confusão mental, né? E uma coisa interessante que ela narra aqui é que ela distingue claramente, a Anne distingue claramente um momento no qual, se Deus desse para ela uma dor física prolongada, ela se converteria. É curioso isso, porque inclusive ela fala, né, que Deus não deu isso para ela porque Deus já não a amava mais, né? Porque ela lembra, a quem Deus ama, ele castiga. Então, lá no inferno, né, ela pôde especificamente apontar um momento da vida dela que, se Deus mandasse uma dor forte e prolongada, ela se converteria, né? É muito importante isso também, né? Então, mais alguma observação? Ô, Márcio. Vendo aqui.
Pois é, igual você falou aí das dores, né, das dificuldades, das tribulações, das humilhações, aquelas mesmas que os santos sempre reconheceram como sinal de que Deus não nos havia esquecido, né, e que Deus usa isso tudo para conformá-los, né, ou seja, deixá-los conforme ou parecidos mais com Ele, né, o Deus que se encarnou e viveu de modo austero, de modo humilde, aquelas qualidades que até que o São Luís Montfort fala, né, aquelas qualidades que não dão na vista, né, que da humildade, da simplicidade, da pobreza, do desapego, do desprendimento, da indiferença quanto a êxitos e fracassos, derrotas contínuas, como diz o padre Faber, né? Continuo lendo lá o livro bem devagarinho, mas estou. E que isso também, justamente essas dores fazem a gente parar e pensar, né, o que se não tem algo errado na vida da gente, né? E que até uma das fases já de evolução espiritual da gente é justamente de tanto haver decepções e tristezas nesse mundo, a gente começa a ficar cansado dele. E ao ficar cansado dele, a gente começa justamente cansado da terra, começa a procurar o céu. Né? Aspirar, né? Aspirar ao céu. Isso, e é isso que Deus quer. Então, é por isso que, embora a dor seja algo desagradável, ela não é uma coisa má. Porque é a providência divina, né, e que é a disposição, a vontade da Santíssima Trindade dispõe assim para poder, justamente pelo nosso próprio bem. Que muitas vezes, né, as pessoas perguntam, vê tanta gente má aí, se dando bem, festejando, se deleitando por aí, exatamente isso, igual você falou, Deus simplesmente fez igual com a gente faz com criança birrenta. Você fala, não é por ali, você castiga a criança birrenta, dá meia madura, né, tranca no quartinho, dá umas palmadas, o que for, priva de alguma coisa, para se endireitar, né? Mas se ela insiste, você simplesmente fala assim, então vai você quebrar a cara. E o quebrar a cara, muitas vezes, não quebra a cara neste mundo, mas no outro, né? É que é pior. É que é o pior. Né? É o silêncio de Deus que Deus fez com Pilatos, com Herodes, né? E essa moça, deixa eu ver, a descrição dela, uma moça comum, aparentemente, de boa família, mesmo dos nossos tempos, poderia estar ali de véuzinho e sainha lá na missa tridentina, que ninguém também ia, todo mundo achar aquela mocinha boazinha, piedosa, né? E é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que o perigoso não é, por exemplo, o liberal descarado, a feminista descarada, né? Não, são os criptos. Juliana conhece esses. São os criptos. Os criptoliberais, os feministas. Esse pessoal, porque quando a pessoa é descarada, ela não mente nem para você, ela não mente nem para si. Não. Né? E uma hora ela pode chegar a se questionar na posição do papel dela no mundo e de repente virar um jogo. Mas o cripto não. O cripto, ele acha que não é, mas é. Né? É o meio benorex, assim, se eu lembro. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Parece bonzinho, mas não é. Na verdade, ele é o cripto. Então, o cripto, igual a Ana Paula falou, né? Ele começa mentindo para si mesmo e depois sai mentindo para todo mundo para convencer que ele é uma coisa que ele não é. Né? Então falta aí. Ainda ganha reforço. Ah, que pessoa boazinha. Olha, este termina na missa. Piedosa. Ai, que moça boa de família. Eu queria que ia ter uma norinha dessa. Não. Não. Essa é uma tentação moderna, né? Porque, por exemplo, na época da Anne não existia isso, né? Porque não existia, eu digo, não existia a missa tridentina, a missa nova. Era uma missa só e o comportamento era igual, né? Mas existiam. Não era cripto. Era aquela ali, né? Na verdade, eu acho que ela era meio cripto, viu? Era bem cripto. Não, eu acho que nas vezes em que ela foi às missas, mesmo sem vontade, etc., ela agia como cripto mesmo. Exato. Depois ela desistiu, né? Depois ela chutou o balde. Desbandeirou. O cripto é o seguinte, o cripto, a gente
tem que comer um pouquinho de sal com ele, né? Igual o pessoal fala assim, Tem. né? Feijão. Sal, feijão. Um punhado de sal com essa pessoa para saber quem ela é. Aí, na verdade, ela é igual, por exemplo, às vezes uma pessoa ri e tal, igual quando eu era solteiro. Eu fazia uns testes com essas pessoinhas assim, que eu conheci, né? Dar uma saidinha e tal. Então você vai jogando ela nas armadilhas ou deixando em situações que ela pode ser testada, para então ela começar a dar umas dicas e ali você passa a observar. Opa, peraí, deixa eu ver. Então o cripto, ele engana quem não observa muito, mas quem observar vai deixar umas dicas para poder a pessoa perceber. Só que tem muita gente que fica muito deslumbrada com o terninho do rapaz, É a aparência, né? saindo da mocinha, aquela falinha toda bonitinha, né, com aparência de gente, né, afinal de contas, né, a pessoa fala, uma pessoa honesta, trabalhadora. Pô, tem um monte de banqueiro aí que é trabalhador, de aparentemente honesto, tá aí, lapidando bens dos outros, extraindo, roubando tudo dos outros. E né? bem vestidos, esses são bem vestidos, viu? Nossa, excelentemente, o Congresso está cheio de gente de terno, né? Então é isso, pessoal. E o perigo são os criptos, né? Então a gente tem que ficar de olho com os criptos. Se a gente se achar um cripto, por favor, vamos correr lá para confessionário, vamos mudar de vida, vamos assumir, né, que a capacidade da gente de destrutiva da gente, procurar melhorar, é isso. Né? É isso aí. Falta pouco mais de uma semana para nós cumprirmos as coisas nessa quaresma. E continuarmos, né? Foi interessante, eu estava conversando com a dona no outro dia, ela falou, eu estou fazendo uma penitência aqui, mas eu vou adotar ela depois da quaresma. Eu falei assim, muito bem, dona Fulana. A quaresma serve para isso, para a gente mudar os maus hábitos da gente e continuar, adquirir bons hábitos no lugar disso, né? Seja lá pela penitência ou outras obras, né? De caridade, oração e tal. Cumprimento dos deveres de Estado e manter isso pro resto da vida. É mortificação, principalmente, né? Dos sentidos, os sentidos externos, internos. Exatamente. A gente tem que. A quaresma é a hora de ir pro estaleiro, como dizia pro meu avô, né? Manda pro estaleiro para consertar e sair dali tem que sair consertado e continuar, porque não adianta você. Por exemplo, eu vou fazer não sei quantos jejuns, não sei o quê. Passa, churrascão, cerveja. Peraí, velho. Você foi só uma pausa para você limpar o organismo? Aqueles jejuns de limpeza, né? Pois é detox, né? Detox, jejum detox. Quente, pessoa, aquilo que você adora. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas é isso. Obrigado por sua desculpa demora. Que isso. Muito bom, muito obrigado. O Felipe está falando aqui, regra moral, trabalhou, vai para o céu. Então, mais alguma observação? Algum comentário? Então, Peraí. Opa! Fazer mais um adesivo. Aí eu vou pregar na parede, né? Sabe, a linha de... sim, aquele negócio no espelho. Lembre-se que você pode ser todos os dias uma criptonita. Isso. Essa é uma coisa, essa é o grande máximo, né? Nós todos temos essas tentações. Não seja criptonita. No fundo, o que o Márcio está falando atinge a todos nós de alguma forma, porque nós sempre temos a tendência de nos pintar, né, com as cores mais maravilhosas do mundo, né? Principalmente para os outros, né? Então, assim, enfim, nós temos que pensar muito nas palavras dele, mas quando elas se aplicam a nós, né? Enfim, nós precisamos ser. A nossa vida tem que ser autêntica, né? Autêntica. Nós temos que ser autênticos perante Deus e perante as pessoas, né? Isso que é importante, né?
Mas então você vai adotar mais uma frase de quadro, né, Vou Juliana? colocar mais um adesivinho assim, ó. Pra lembrar todo dia para que a gente, a nossa escorregadela, a nossa fraqueza, nos leva a isso, né? É uma coisa. A nossa matéria é muito. É barro, né? É barro. A gente nunca está pronto para o céu, mas a gente está sempre pronto para o inferno. É sempre. Sempre. Isso mesmo. Isso aí é uma verdade absoluta. Nós temos que lutar diariamente contra isso, né? Sem dúvida. Então, pessoal, amanhã a gente fará a leitura da última parte da carta e nós terminaremos também a leitura quaresmal desse ano, né? Mas até lá ainda tem tempo. Até lá ainda tem tempo. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, que hoje é a festa de um grande santo da igreja, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bento, confessor, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.